Olha só, ontem eu coloquei 5 vídeos lá no feed, que eu fui pegando aleatório ali, né? Fiz até uma pesquisa com a hashtag gritos mãe. Então, gritos de mãe. E aí eu coloquei lá uns 5 vídeos que geralmente nós fazemos, né? E eu quero me incluir nisso. E olha que interessante, porque eu recebi uma mensagem falando que não, a pessoa ela não conhecia, né? E aí faz parte da vida da pessoa, super respeitoso. Que não conhecia famílias que gritavam daquele jeito, né? Famílias que os pais gritavam daquele modelo que eu tinha colocado, né? Ou que tratavam os filhos dessa forma. E olha que interessante, gente. Está muito desafiador. Na hora que essa mensagem chegou, duas pessoas, foi quase que automático. Duas pessoas, duas mães me mandaram mensagem. Uma me mandou escrito e outra me mandou um áudio falando sobre isso. Falando assim, como que você faz quando você se identifica com os 5 vídeos que você colocou? Ou seja, foram 5 vídeos de diferentes formas de gritos de mães com os filhos. E essas duas pessoas que me mandou imediatamente após essa mensagem colocaram que tinham se identificado em todas. Aí eu respondi assim para elas: então conta que você se identifica, né? Que você realmente se vê nesse lugar, se vê nesse vídeo. Sabem por quê, gente? Porque muitas vezes nós omitimos, nós não falamos, nós não somos claras, nós não trocamos essa dor que tanto nos incomoda, que tanto nos invade, que impacta de maneira significativa nos nossos filhos, e nós vamos falar dos impactos desse grito no desenvolvimento neurológico e no desenvolvimento emocional das crianças. Então, gente, nós precisamos falar sobre isso. Se essa é uma dor, qual que é a minha responsabilidade? Eu acredito que essa é a minha responsabilidade, porque foi isso que eu apropriei e foi isso que eu quis para mim. Precisamos falar sobre isso. Não podemos mais nos omitir. Não podemos fingir que isso não acontece dentro das nossas casas. Que, ó, falando, né, que identificou que são as 5, né, dos 5 vídeos. Então, a gente não pode... Muito obrigada, meu amor. A gente não pode fingir que isso não acontece dentro de casa. Então, eu prefiro muito mais falar dessa dor, falar que isso tá doendo, que tá me machucando, que tá interferindo no meu ambiente familiar, mas trazer essa dor do que fazer isso aqui. E eu não vou admitir fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso com vocês, né? Esse é o meu papel. E aí, gente, eu escuto muitas coisas também, inclusive de pessoas que falam assim, esses dias que eu postei uma foto até do Diogo ensinando dever pra Lavínia, né? E as pessoas falam comigo, às vezes é mais fácil porque você é psicóloga, às vezes é mais fácil porque o Diogo apoia, né? Ele tá dentro de casa, ele é um pai presente. Às vezes é mais fácil porque isso, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro, ou porque sua mãe, ou porque sua sogra, ou porque seu funcionário, ou porque seu trabalho, ou porque um tanto de coisa. E aí, gente, eu quero falar de uma forma muito honesta, muito direta com vocês. Pra mim não é mais fácil. Ou, hoje em dia, eu falo assim, pra mim é mais fácil. Por quê? Porque em algum momento eu tomei uma decisão. Hoje, pra mim, é verdadeiramente mais fácil. Por quê? Porque eu escolhi sair de um padrão de comportamento que eu não me reconhecia, que não era o desejo que eu queria pra mim. Sair de um padrão de comportamento, inclusive relacional, e escolher conscientemente buscar outras formas de fazer. Então não é porque para mim as coisas vieram de maneiras fáceis, é porque eu fiz escolhas. E quando eu faço escolhas, eu me autorresponsabilizo. E se eu me autorresponsabilizo, gente, não tem mais porque o outro, porque esse, porque aquele outro ou aquilo lá. Se eu me responsabilizo, a partir desse momento tem o eu.
eu faço isso porque eu escolhi. Hoje é mais fácil porque eu tomei uma decisão. Vocês acham verdadeiramente que sempre foi assim? Vocês acham que verdadeiramente no início da minha relação, eu e o Diogo, a gente sempre foi tranquila, a gente sempre foi parceiro um do outro? Vocês acham que ele sempre foi participativo na vida das nossas filhas? Vocês acham que como casal a gente sempre foi alinhado um com o outro? É claro que não. Isso foi construção, mas foi uma construção partindo no lugar do eu, partindo de um ponto de decisão. Então, gente, o que eu falo com vocês que estão aqui hoje, nesse momento, eu vou falar coisas que são simples. Os 3 passos que eu vou falar aqui para vocês, para transformar gritos em limites bem definidos, são passos simples. Mas simplicidade não é sinônimo de facilidade, certo? E simplicidade não é sinônimo de que as coisas vão acontecer naturalmente, porque não vão. Você não vai acordar um dia e seu filho vai simplesmente começar a te ouvir. Você não vai acordar um dia que seu filho vai aceitar um não que você falar para ele. Não vai ser assim, mas é simples. O que a gente precisa fazer para lidar com tudo isso que eu vou falar aqui hoje para vocês? A gente precisa dar aqui, ó, um pontapé nas nossas muletas. Nós precisamos fazer escolhas. Entende, gente? Que, ó, #showmuletas, eu falo isso com vocês. Nós precisamos abrir mão dessas historinhas. Nós precisamos abrir mão desses casos, dessas justificativas, dessas coisas que nós contamos pra gente mesmo e pro outro e que, de alguma forma, nos conforta pra gente não tomar a nossa decisão que a gente precisa. Então, abra mão dessas historinhas. Abra mão desses casos que podem colar para os outros, mas que você sabe, lá no fundo, você sabe que não fazem sentido para você. Então, eu vou trazer aqui 3 passos para vocês. Passos simples, passos extremamente possíveis de serem feitos por todos nós. Possíveis de serem feitos. Sabe por quê, gente? Porque eu que vim de uma educação baseada no grito, né? E é até hoje, né? Eu não escondo porque minha mãe sabe disso, meu pai sabe disso, né? Isso é claro lá em casa. Era gritado. Porque era referência, que a minha irmã tá entrando aqui agora e sabe disso. Nossa educação foi baseada no grito. Foi dessa forma que nós aprendemos. E hoje eu consigo, todos os dias, ser 100% equilibrada sem gritar? É claro que não, gente. Mas você é psicólogo e aqui em casa eu não sou psicóloga das minhas filhas. Aqui em casa eu sou mãe das minhas filhas. Então elas me afetam também. Elas conseguem acessar os meus sentimentos mais intensos. Isso também acontece comigo. Só que eu faço uma escolha todas as vezes. Como vocês e como eu falo sempre. Eu dou, às vezes, 2 passos para trás, respiro fundo e falo assim, bora, porque amanhã eu quero dar passo para frente. Mas eu reconheço que eu estou no caminho, né? E esse vai ser um ponto que nós vamos tratar aqui, né? Da educação que nós recebemos, dos gritos que nós recebemos e que muitas vezes nós estamos replicando nos nossos filhos. Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta. Com quais pessoas você costuma gritar? Quem são as pessoas que vocês direcionam os gritos? Porque a gente não grita com qualquer um, não. Com quem vocês costumam gritar? Respondam aí pra mim. Com quem? Quem são as pessoas que geralmente, né, acessam esses sentimentos que fazem com que vocês gritem? Quem são pessoas, não são elas que fazem, né, gente? Na verdade, somos nós que agimos assim, a responsabilidade é nossa. Mas com quais pessoas você costuma gritar? Com os filhos, quem mais? Filho, quem mais?
tem aqui gente que grita com outras pessoas, porque com os filhos, gente, é batata, né? A gente grita com os filhos. E por que que nós gritamos com os filhos? Ou às vezes com o marido, ou às vezes, né? Aí, ó, vem na segunda da lista. Ou às vezes com os mais próximos. Por que que nós gritamos com filhos e com marido, gente? O esposo, né? São os dois que estão top 3, né, gente, da lista, filho e marido. Por que que nós gritamos com essas pessoas? Gente, vamos lá. Por que que nós gritamos com os nossos filhos e com o nosso marido? Marido, filho, filho, marido. E aí, por que que nós gritamos com o nosso marido e os nossos filhos? Você grita dessa mesma forma com uma pessoa que você conhece na rua? Você grita dessa mesma forma com o seu chefe, com o seu funcionário? Você grita dessa mesma forma com os seus pais? Você grita dessa mesma forma com seus amigos, com uma pessoa querida, uma pessoa que você ama? Nós gritamos dessa forma com os nossos filhos e com o nosso marido, gente, porque nós temos um vínculo de intimidade. Porque nós temos um vínculo de proximidade. Porque nós temos um vínculo forte com essas pessoas. E muitas vezes nós confundimos, muitas vezes nós invadimos, muitas vezes nós deturpamos esse processo da intimidade por causa disso aqui, ó, que a Larissa acabou de falar. Porque muitas vezes nós temos a confiança e nós temos a segurança do sentimento do outro. Porque são íntimos, porque convivem com a gente, porque estão ali no dia a dia. Então, nós gritamos com os nossos filhos e com o nosso marido por causa do vínculo de intimidade. E aí, gente, eu falo com vocês. Os gritos na infância, isso dados muito científicos que eu quis trazer para mostrar, não quis trazer só uma visão dos impactos emocionais, dos impactos de conexão. Eu quis trazer verdadeiramente para vocês uma visão dos impactos, inclusive no desenvolvimento neurológico e no desenvolvimento emocional dos nossos filhos. Última pesquisa que foi feita, que eu acompanhei, sobre os impactos dos gritos e de outras formas de agressão dos nossos filhos. Porque os gritos, gente, são considerados agressões verbais e algumas pesquisas mostram, inclusive, que os gritos têm efeitos bem próximos do bater. Porque a gente fala assim, eu não bato de jeito nenhum no meu filho, mas eu grito constantemente. Então, algumas pesquisas têm aproximado os impactos dos gritos, né, no desenvolvimento, né, geral das crianças, muito semelhante com os pais que têm agressão física, né, que fazem agressão física com os filhos. Então, hoje nós vamos trabalhar 3 passos aqui, 3 formas que nós vamos transformar, que nós vamos substituir os gritos por limites bem estabelecidos, sem precisar de usar punição, recompensas, agressões físicas, tá bom? E aí, gente, olha o que acontece. Os gritos, muitas vezes, eles entram numa questão do desenvolvimento neurológico dos nossos filhos. Por quê? Os gritos, gente, isso se a gente trabalhar em todas as espécies. Mas nós vamos falar sobre isso. Filhos que estão fazendo o mesmo que os pais quando estão com raiva. Ok, nós vamos entrar nisso. Olha aqui. Os gritos, eles, em todas as espécies, se a gente fosse avaliar as diferentes espécies, o grito, ele tem uma função específica, inclusive na nossa espécie, né, como ser humano. Os gritos, eles entram no lugar de sinalizar que algo está em perigo, que alguma coisa não vai bem. O grito entra no lugar de sinalizar um alerta, certo? Esse é o lugar que, se a gente for pensar em termos de sistema neurológico, os gritos, eles acessam o nosso cérebro com essa finalidade concreta de alertar para um tipo de perigo, ok?
Quando a gente grita, quando em outras espécies, né, tem algum movimento baseado, né, nesse som, é para alertar perigo. Quando a gente alerta perigo, qual que é a interpretação do nosso cérebro? O cérebro, gente, cria um sistema de alarme ativo. Ou seja, eu alertei perigo, o nosso cérebro abriu aí, né, se conectou para um sinal de alerta. Esse sinal de alerta libera um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. O que é o hormônio do estresse? É o hormônio que vai preparar o nosso corpo para condições físicas, condições emocionais, condições, né, como um todo, para fugir ou para lutar. É isso. Se eu tenho um sinal de alerta que é interpretado pelo meu cérebro, esse sinal de alerta interpretado pelo meu cérebro vai criar, né, vai liberar esse sinal de alerta, vai liberar esse hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, que automaticamente prepara o nosso corpo para fugir ou para lutar. E aí, o que acontece, gente? Quando prepara o nosso corpo para fugir ou para lutar, prepara o nosso corpo para algum tipo de tensão. Nosso corpo se prepara para enfrentar algum tipo de alerta, algum tipo de tensão, ou para fugir desse tipo de alerta, desse tipo de tensão. Crianças que estão constantemente sendo submetidas aos gritos, estão constantemente criando esse sistema no seu corpo. Estão constantemente sendo expostas a esse tipo de movimento cerebral e movimento corporal. E aí, o que acontece, gente? Para crianças que estão constantemente tensionadas, o que elas fazem? Elas se tornam crianças inseguras. Porque elas se tornam crianças inseguras. Por quê? Porque elas estão constantemente preparadas, elas estão constantemente tensas, elas estão constantemente esperando que algo vá acontecer. E olha que interessante, crianças que são submetidas a ambientes em que existem muitos gritos, em ambientes negativos, em ambiente em que os pais não apoiam essas crianças de maneira positiva, tem um outro efeito. O hipocampo, que é uma estrutura cerebral, ele tende a ser reduzido nessas crianças. E qual que é o impacto dessa redução do hipocampo nas crianças? O hipocampo, gente, ele está relacionado com a questão afetiva, emocional, de memórias. Então, crianças que têm o hipocampo reduzido, e elas podem ter até 15% do hipocampo reduzido quando elas estão submetidas a ambientes estressores, a ambientes negativos, a ambientes familiares de muita tensão, são crianças que vão ter dificuldade de lidar com as emoções, com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. São crianças que podem desenvolver distúrbios de aprendizado, dificuldades de aprendizado em níveis generalizados e crianças que tendem a apresentar posturas mais inseguras diante daquilo que é novo, inseguras diante daquilo que não é extremamente conhecido por elas. Olha isso, gente. Por causa de quê? Por causa de um padrão de comportamento que afeta diretamente o desenvolvimento neurológico e emocional dos nossos filhos. Então, eu acredito que isso por si só já é razão suficiente para a gente começar a nos questionar, a refletir, a nos perguntar de novas possibilidades diante dos gritos. Eu acredito que isso já seja mais do que suficiente para a gente começar a pensar em tudo isso. E aí, olha que interessante. Eu queria começar com uma reflexão, né? O que eu tenho notado, gente, no consultório, o que eu tenho notado nas dores que os pais me encaminham, e eu tô sempre ligada, né, para responder sobre essas dores, eu tenho notado uma postura defensiva por parte do adulto em relação
as crianças, em relação a esse relacionamento, a essa vinculação, a essa conexão com as crianças. Nós partimos de uma postura defensiva. O que acontece muito? Por exemplo, vou falar aqui de uma situação corriqueira. Uma situação tão corriqueira que, inclusive, esses dias que eu tava no supermercado com as meninas, isso aconteceu. Uma mãe tava com uma criança e quando eu vou no supermercado com as meninas, eu já faço combinados anteriormente. Eu já faço combinados que cada uma pode escolher uma coisa, né, de comer, uma coisa diferente, que geralmente vai ser um doce, um chips, né, alguma coisa que não é da nossa rotina. Então elas podem escolher, mas comer, né, aquilo que foi escolhido vai ser só nos dias determinados. Então elas já têm isso, gente, muito bem definido. Então elas não vão ficar me perguntando, elas não vão pedir: mãe, posso chupar essa bala aqui agora? Mãe, posso comer esses chips aqui agora? Mãe, posso levar isso, isso e isso? Ou podem até perguntar, que eu vou retomar os combinados que a gente fez. Então isso é muito tranquilo quando eu levo elas no supermercado. Essa live vai ficar salva nas 3 plataformas, tá, gente? Aqui no Instagram, no canal do YouTube e no Facebook. E aí, né, gente, eu tava lá na sessão de bala com elas e a mãe tava passando com uma criança que eu acredito que tem aproximadamente uns 4, 5 anos. E aí a filha foi pedir: mãe, posso levar uma bala? Antes dessa menina terminar a frase, a mãe já deu um grito com ela, gente, falando que não, você sabe que não pode, eu já tô cansada de falar e tal. E essa mãe, ela simplesmente descarregou. E hoje em dia, gente, quando eu vejo uma mãe gritando, eu tenho certeza que muitas pessoas olham para essa criança e querem acolher essa criança. E comigo não é diferente, eu quero muito acolher essa criança. Mas o meu maior desejo no momento desses é dar um abraço nessa mãe. Porque quando a mãe fala isso com o filho, vocês entendem que não tem a ver com a bala? Quando a mãe descarrega tudo isso num filho, gente, não tem a ver com a bala. Esse descarregar, né, essa descarga emocional tem a ver com cansaço, tem a ver com uma sobrecarga mental, tem a ver com uma sobrecarga física, né, de atividades para serem feitas, tem a ver com a correria do dia a dia, tem a ver com a falta de tempo, tem a ver com a falta de sono, com a falta de ajuda. Então, quando uma mãe grita com seu filho, muitas vezes não tem a ver somente com aquela criança. Tem a ver com tudo que está envolvido no processo do maternar. E, inclusive, do maternar aliado a várias funções, né? A vários papéis que nós exercemos. Então, gente, quando eu vejo uma mãe, né, nesse nível de exaustão ou, né, com esse tipo de comportamento, a minha vontade é de conectar com essa mãe, é de oferecer um abraço para essa mãe, de oferecer uma ajuda para essa mãe, de oferecer 10 minutos com a filha para que essa mãe possa respirar, que ela possa realmente voltar para o seu equilíbrio, possa retomar, possa repensar, possa fazer aquilo que está incomodando e às vezes uma resposta que ela precisa de dar no trabalho, é uma coisa que ela precisa fazer dentro de casa, né? E aí o que acontece? Nós falamos aqui, os filhos e o marido são a nossa forma de descarregar tudo isso, porque são as pessoas que mais estão conectadas com a gente. E ao mesmo tempo eu falo, gente, são as pessoas que mais estão ali por nós, provavelmente pessoas que a gente ama. Então nós precisamos repensar nessa via de descarga, né? Nós temos que repensar nessa via de descargas emocionais, de descargas de tensão por um, né, turbilhão de coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos pensar sobre isso, né? Porque quando eu perco o meu equilíbrio é justamente quando eu não estou conseguindo fazer as minhas coisas. Então eu sei que o grito não é propriamente o grito somente, é tudo aquilo que vem junto com o grito. Entende? E aí, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro de tudo, começar a refletir sobre uma questão. E eu quero começar dando o primeiro passo para a gente substituir os gritos por limites bem definidos. O primeiro passo que eu vou falar, gente, eu quero que vocês, eu até arrepio aqui, eu me emociono de falar,
porque pode parecer muito bobo, pode até parecer simples demais. Mas o primeiro passo que eu quero que vocês anotem, que vocês coloquem no lugar de muita luz, de muita purpurina, de muito... eu falo aqui com as meninas, né? Quando a gente precisa destacar alguma coisa, pega as purpurinas lá e vamos jogar as purpurinas aqui. Acredite na sua criança e em você. O primeiro passo, acredite na sua criança e em você. O que significa isso? Quando eu falo, vamos substituir os gritos, sabe o que eu mais tenho de retorno? Essa postura defensiva de falar assim, aqui em casa não tem jeito. Aqui em casa não vai dar certo. Eu já tentei e não consigo. Eu só parti pro castigo porque não vai dar. Eu começo e sempre paro. Com o meu filho, é porque você não conhece meu filho. Marcelo, meu filho é diferente. Lá em casa isso não funciona. Pra nossa relação isso não serve. Não, a nossa família já não tem mais jeito. O meu marido aqui já perdi as esperanças. Então, quando a gente se coloca diante de uma nova possibilidade de atitude desse jeito, eu falo uma coisa com vocês, gente. Realmente não vai dar certo. Se você se coloca diante dessa live de hoje com o posicionamento, pensamento, postura, emocionalmente fechado, porque você já entendeu que com você não vai dar certo, gente, eu vou falar de todo o coração. Não vai. Verdadeiramente, não vai. Se você não acreditar que a partir de agora, não é de amanhã, não é depois que meu marido não mudar, não é depois que meu filho começar a obedecer, não é depois que meu filho começar a me ouvir, não é depois que eu fizer a janta, é a partir de agora, nesse minuto. Se eu acreditar que eu posso começar a fazer diferente, eu tenho certeza que você vai sair dessa live de hoje, vai dar um abraço bem conectado no seu filho e no seu marido, independente da situação que vocês se encontram nesse momento aqui. Eu tô brigada, tô achando ruim, né? Briguei com meu filho, coloquei de castigo. Independente do momento que você se encontra aqui, você vai dar um abraço bem apertado no seu filho, no seu marido e vai falar alguma palavra de carinho com eles. Se você verdadeiramente quer começar um processo de mudança, não adianta essa live ficar toda gravada aqui no pensamento e você não começar a partir de agora a fazer um movimento para isso. E esse movimento que eu tô falando é simples. É um movimento de conexão. É simples. Eu não estou falando que é fácil, porque para muitas pessoas isso pode ser extremamente difícil. Mas é simples começar a agir de uma forma diferente. Você vai dar um abraço e você vai falar: eu já falei que eu te amo hoje. Eu já falei que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu já falei que hoje a minha vida faz muito mais sentido quando eu tô perto e quando eu tô bem com você. Por que nós vamos fazer isso? Porque primeiro nós vamos acreditar em nós mesmas. E para a gente acreditar em nós mesmas, nós precisamos dar um passo para atitude. Não somente mais aqui, ó. E em 2021, Marcelo, tem certeza que vai ser tudo diferente. Na segunda-feira eu vou começar o meu regime. Gente, as pessoas que falam isso comigo não vão para frente. Não vão. Porque se eu entendi que isso é importante, é agora. É urgente. Sabe por que é urgente? Porque em pesquisas mais pessimistas, e vocês podem inclusive procurar o que eu tô falando, pesquisas mais pessimistas falam inclusive que
os danos causados por um tipo de parentalidade autoritária, uma parentalidade que usa, né, dos castigos, das recompensas, das punições, dos gritos, que os impactos são irreversíveis. O que eu não acredito, tá? Eu acredito no processo da mudança. Eu acredito de verdade. Por quê, gente? Porque eu já passei por eles. Eu tenho mais de uma centena de mães que acompanham o meu trabalho, seja presencialmente no consultório, seja no curso, e que estão passando pelo processo de mudança. Então, eu preciso acreditar que isso é válido. Por quê? Porque os nossos filhos vão refletir comportamentos diferentes. Se os nossos filhos refletirem comportamentos diferentes, é possível mudar. É possível mudar com o sleep talk, é possível mudar com o nosso posicionamento diferente, é possível mudar com a nossa auto-observação, com a nossa consciência, é possível mudar com a nossa crença a partir de agora que eu posso ter um padrão comportamental diferente. E aí, gente, esse padrão comportamental tem muito a ver com a nossa criança interior. E aí eu falo aqui, quem tá aqui hoje que ainda não baixou o e-book da criança interior, que ainda não processou o que é isso, que ainda não fez esse movimento de interiorização, façam isso agora, assim que a gente terminar aqui. Nós precisamos olhar para a nossa criança interior, porque acreditar em nós mesmos é fazer um movimento daqui, ó, de introspecção. Então, tá no link, no Insta, né? No link você vai entrar e vai estar lá, e-book Curando Sua Criança Interior. Você baixa gratuitamente e tem acesso ao material mais poderoso que eu já fiz. Tanto que eu falo, né? Para quem já me ouviu falando, eu falo que é o meu terceiro filho. Porque foi um investimento mesmo de tempo, de desejo, de expectativa, de cuidado. Um e-book que chama Curando Sua Criança Interior. Tá no link azul que fica na bio do meu Instagram, tá bom? Outra questão, gente, ainda dentro do acreditar em você e na sua criança. De que forma que nós podemos acreditar nos nossos filhos, Marcela? Mudando os padrões que nós estabelecemos hoje de comportamento. Nós podemos fazer isso de algumas formas, porque nós não queremos só tirar os gritos, nós queremos estabelecer os limites bem definidos. Então, a primeira forma que nós vamos fazer isso, gente, incluindo as crianças. O que é incluindo as crianças? É olhar primeiramente para a nossa criança interior. Por quê? Porque muitos desses gritos, gente, sabe o que é? É a nossa criança pedindo socorro. É a nossa ferida que fica ali, ó, em carne viva na hora que os filhos fazem alguma coisa com a gente, né? Muitas vezes o que acontece? Nós fomos aculturados a vida inteira, quando a gente falava um pouco mais alto, quando a gente se atrevia, né, a pedir alguma coisa para os nossos pais, nós fomos recebidos muitas vezes com gritos, alguns, né, até batiam, eram castigados, eram punidos. E agora que a gente tá nessa posição, mesmo racionalmente não querendo repetir, o que a gente faz? A gente repete. Porque o que tá dado pra gente, o que é oferecido pra gente é o processo de repetição. Pra gente sair desse padrão, nós precisamos olhar e entender o que a gente não quer repetir e, em termos comportamentais, começar a buscar outros padrões que não vão ser fáceis, mas que podem ser eficazes. Basta a gente persistir, ser disciplinado e constante naquilo que a gente se propôs a fazer. Por isso que eu falo com vocês. Quer formas diferentes? Quer mudar o padrão? Coloca mensagens na casa, coloca mensagens para despertar no celular. Nós falamos isso na live passada. Meu filho não me ouve, e agora? Como que eu posso fazer para ter outras formas de reagir ao que meu filho traz? Coloque em lembrete, gente. Lembra no celular, coloca o celular para despertar de hora em hora. Você é uma mãe calma. Vou deixar uma atividade de casa para vocês.
Você é uma mãe calma. Aí o relógio desperta daqui 1 hora. Você é uma mulher equilibrada. O poder está em você, porque não tem problema com os pais, tem poder nos pais. Os pais têm o poder de mudar a situação, né, dessa vida das crianças, têm o poder de mudar esse ambiente familiar. Então, gente, uma proposta para vocês: façam diferente. De que jeito que eu vou fazer de agora em diante, Marcela? Eu tenho várias formas que eu posso colocar aqui, que inclusive eu vou falar com vocês. Mas você pode criar, comece a fazer diferente. Eu falo nem que seja de um jeito errado, mas faça diferente. Por quê? Só de sair de um padrão que você está, já é uma mudança, já é diferente, já te impulsiona. Aqui, ó, mamãe presente falando aqui, ó, faz parte do curso. Afirmações positivas. Gente, como as afirmações positivas, elas entram num lugar de capacidade na nossa mentalização. Porque nós temos que ter alimentos, né, que nos lembrem disso. Mentalmente, emocionalmente e na atitude. Então, mentalmente, façam afirmações positivas. Gente, quem quiser, saindo daqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no grupo do Telegram, que é um grupo que eu posso mandar arquivos maiores. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram uma live, que é uma das que eu mais amo na vida, que trabalha todas essas afirmações positivas que são extremamente poderosas, que trabalha sobre o processo de visualização, né, um processo de mentalização, e que tem várias formas para a gente começar o dia de uma forma diferente. Querem isso? Chama o despertar, né, a minha rotina, o meu ritual para o despertar para um dia pleno. Então, saindo daqui, vou colocar lá no grupo do Telegram, que é um grupo totalmente gratuito, tá, gente? Que eu coloco muitas informações, né? Compartilho alguns áudios, alguns insights que eu tenho no dia a dia. É um grupo que, inclusive, eu coloco mais materiais, porque é uma forma de encaminhar material de maneira fácil. Quem quiser participar do grupo do Telegram também tem no link, tá? No link no Instagram, só você entrar, tá escrito lá, Canal Maternidade Presente. Só você entrar que você vai direto pro grupo do Telegram, tá? Podem entrar no grupo do Telegram. Tem muitas informações, muitos materiais. Às vezes eu acabo de fazer um atendimento que tem algo super importante que eu acredito que vai ser bom para as mães. Eu vou lá e gravo um áudio, né, de um insight. Então é mais interativo, né, do que eu faço aqui no Instagram muitas vezes, que a gente tem uma proximidade maior, assim, de poder falar diretamente com vocês. Então, gente, precisamos buscar formas de nos alimentar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, formas: incluir a criança, participar a criança de alguns processos dentro de casa, perguntar em vez de mandar. A gente manda o tempo inteiro, gente. Então, começa a perguntar em vez de mandar os filhos. Pare para refletir sobre essa postura defensiva que eu falei com vocês no relacionamento com as crianças. Sabe qual que é a minha percepção? A minha percepção é que a gente está constantemente esperando aquela bomba da criança. O que é essa bomba? A gente está esperando que quando a criança vai falar, a gente está preparado para que ela peça alguma coisa, a gente está preparado para uma reclamação, a gente está preparado para uma exigência. Então, a gente está constantemente esperando a criança somente com essa postura defensiva, com essa postura negativa, acreditando que tudo que vier dela ou vai vir através do choro, ou vai vir através da birra, ou vai vir através de um pedido de algo que não pode, como o caso que eu falei, uma bala antes do almoço, por exemplo, ou vai vir através de uma exigência. Então, como a gente tem essa expectativa, a gente está sempre se defendendo dos nossos filhos. A gente não espera os nossos filhos terminar de falar, a gente interrompe as falas dos nossos filhos, a gente faz intervenções, né? A gente não escuta verdadeiramente, a gente não dá opções, a gente manda, a gente sabe o que é certo, o que é errado, acredita que sabe. Então, gente, comece a confiar nos filhos de vocês. Comece a acreditar nos filhos de vocês. Comece a dar uma chance para os filhos de vocês.
E o que é merecer essa chance, gente? Merecer essa chance é uma coisa que eu tento fazer muito e que é, para mim, um dos principais pilares, inclusive do meu trabalho. Sabe o que é, gente? É o foco no momento presente. Eu tô no supermercado e eu tenho milhares de coisas para fazer. Tenho mensagens para responder, tenho coisas de casa para fazer, tenho material para enviar, tenho vídeo para gravar, tenho, sei lá, inúmeras coisas para fazer. Eu sempre me pergunto, sempre, e eu, sugiro que vocês comecem a se perguntar. Vocês estão no supermercado e vocês estão cheios de coisas, na cabeça. E vocês estão com os filhos de vocês. E aí os filhos, quando eles nos acessam e que a gente descontrola, não descontrola porque eles falaram, pediram uma bala. Porque se isso é um limite bem definido na sua casa, o que você vai fazer? Eu geralmente costumo fazer assim, bala, chupar bala agora? Deixa eu pensar, que dia que é hoje? Ah, hoje é segunda-feira. Aí ela já vira e fala assim, não é dia de bala não, né, mãe? Porque os limites estão bem definidos. Agora, as crianças, gente, elas vão continuar tentando. Ou elas vão assimilar e vão ficar tranquilos com isso. E se elas continuarem tentando, o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar repetindo de uma forma tranquila. Por quê? Porque as crianças estão em processo de desenvolvimento. Então, no processo de desenvolvimento, a gente vai ter que repetir várias vezes a mesma coisa. Só que a gente não precisa de repetir no descontrole quando isso está bem estabelecido. Por exemplo, alguns limites definidos que, inclusive, as meninas participaram junto. Doces aqui em casa é só no final de semana, sobremesas com doces, porque aqui em casa, dia de semana, o que é uma sobremesa? Dia de semana, uma sobremesa é um mel, é uma fruta, algo nesse sentido. No final de semana tá liberado para doce. Então, doce aqui em casa é só final de semana. Mas elas delimitaram junto, participando, que o final de semana começa na sexta-feira, na hora do almoço. Então, na sexta-feira, depois do almoço, já é permitido algum doce depois do almoço? Aqui em casa é. Entende? E por que elas seguem os combinados? Porque tem mães, inclusive, quando vem aqui em casa, fala assim, você deixa esse tanto de bala, de coisas, por exemplo, vai no aniversário, aí pega que tanto de embondo, Você deixa tudo isso aqui à vista das meninas? Claro que tá à vista das meninas. Por que tá à vista das meninas, gente? Porque elas participaram disso. Está à minha vista, está à vista das meninas, porque elas participam disso como eu. Entende? Então não é retirar, não é mentir, porque muitos pais falam assim, a criança, por exemplo, viu lá que na compra a gente comprou uma caixinha de paçoquinha. E aí, no meio da semana, as meninas viram pra mim e falaram assim, ô mãe, você pode me dar uma paçoquinha? E aí os pais, pra acabar com o assunto, falam assim, não tem. A criança sabe que tem. A criança, gente, ela tá conectada a tudo que tá acontecendo aqui. Então, eu vou falar assim, ô filha, realmente tem paçoquinha, mas hoje não é sexta, Nem sábado e nem domingo. Então, sexta-feira vai ser paçoquinha a sobremesa de sexta. Entende, gente? Se isso tá bem determinado, tá combinado e elas participaram, a gente pode conduzir de uma forma tranquila. As regras aqui em casa, elas foram sendo estabelecidas na medida da necessidade disso. Então, por exemplo, quando os doces começaram a ser solicitados, muito frequentemente, eu acho que a Mila tinha uns 2 anos, 1 ano e pouco. Acho que a Mila era até um pouco mais nova. Então, isso já começou a ser pauta de discussão. Todas as vezes que acontece alguma coisa e que a família precisa ser envolvida, a gente senta e conversa sobre isso. A gente tem reuniões familiares, a gente tem combinados. E esses combinados precisam incluir as crianças. Se a gente não inclui, as regras vão ser difíceis de serem trituradas. Os limites vão ser facilmente quebrados. Todas as vezes que a gente inclui os nossos filhos na participação de tudo isso, o que acontece, gente? Eles vão tentar. Pode ser que eles tentam, mas eles vão tentar já na expectativa da sua resposta. Eles já sabem. E aí
vem um segundo passo que eu quero falar para vocês, mas eu não fechei uma outra coisa aqui que eu abri. O segundo passo que eu quero falar com vocês, que eu chamei de 3C, tá, gente? Eu que inventei mesmo e é o que eu acredito. O que são os 3Cs? Calma, conexão e coerência. Não adianta eu falar que os doces começam na sexta-feira aqui em casa, da gente determinar isso, e na quarta-feira eu tá lá comendo um doce, né, gente? A gente precisa ser coerente. E esse segundo passo é um ponto aqui que nós vamos trabalhar, porque ó, tem muitos pais sendo incoerentes aí na hora de agir. Mas o que eu costumo fazer, gente, que eu falei com vocês? Tô lá no supermercado com as meninas. E aí, quando elas me acessam, esse grito não é por causa da bala. Esse grito é por causa desse tanto de coisa que eu falei que eu precisava fazer e tá aqui. E aí, a minha pergunta que eu sugiro vocês é sempre essa. Se eu parar aqui agora, onde eu tô, aqui no supermercado, e me concentrar em 5 minutos... 5 minutos eu consigo resolver e tirar isso que tá pesado na minha cabeça? Se eu conseguir, gente, eu paro naquele momento que eu tô fazendo e resolvo isso que tá pesando. Por exemplo, eu falo isso com alguns clientes que chegam no consultório e durante a consulta eu tô vendo que eles estão ansiosos ali com o celular, com alguma resposta, com alguma mensagem. E aí eu faço essa pergunta, eu falo assim, olha aqui, você acha que se eu te der 5 minutos, você consegue resolver isso que você tá aflito, que eu tô vendo que você tá aflito? E às vezes a pessoa fala assim, Marcela, preciso, porque eu tô dependendo de uma resposta aqui, então eu vou preferir ligar para eu poder passar o andamento para outra pessoa, preciso. Então resolve nesses 5 minutos para que depois a gente tire esse peso que tá martelando, gente. Pensamento martela, enquanto a gente não dá um jeito nele, gente, ele não vai parar de martelar. E se ele não para de martelar, eu não consigo me concentrar nesse momento presente. Então, teve uma vez, por exemplo, que inclusive no consultório foi algo que aconteceu comigo. Falo com vocês, foi algo inclusive que aconteceu comigo. O que aconteceu? Eu estava no meio da consulta e eu esqueci de avisar para minha funcionária para ela buscar a Lavínia na escola. Esqueci completamente. E tava no meio da consulta e se eu não falasse me veio esse pensamento. Se eu não falasse naquele momento, gente, vocês acham que eu ia passar a sessão inteira concentrada realmente no meu cliente? Eu não ia. Porque o pensamento martelo veio com força. Eu falei assim, cliente, eu vou ter que te pedir licença, é 1 minuto, mas eu preciso passar esse recado para o meu funcionário, senão eu não vou conseguir concentrar nesse nosso momento aqui. Liguei e falei assim, Patrícia, esqueci de te falar, mas busca a Lavínia 11h30 na escola, que eu saio daqui do consultório só meio-dia. Isso devia ser umas 11h10. Entende, gente? Então, o pensamento martelo veio. Tem algo que você pode fazer naquele momento? Peça 5 minutos de compreensão. Vá para o banheiro durante 5 minutos. Vai lá no supermercado e dá o celular, dá alguma coisa durante 5 minutos. Para que você tire esse pensamento martelo da sua cabeça. Se não tem como você resolver em 5 minutos, gente, então libera esse pensamento porque você está no supermercado com seus filhos. Então aproveita aquele momento e foca na oportunidade que você tem, gente, de criar conexão mesmo no supermercado, 2h da tarde com 2 meninos. Entende? Porque, gente, a vida tá acontecendo nesses momentos. A vida acontece a gente no supermercado, é a gente ensinando dever pra menina, é a gente lavando cabeça, trocando de roupa, penteando o cabelo, fazendo penteado aqui em cima. A vida tá acontecendo nesses momentos. A vida não acontece só naquele momento ideal que eu preparei tudo e nós vamos ter o nosso momento de conexão aqui, brincando durante os 15 minutos que eu reservei. O momento de conexão pode ser em pleno supermercado. Eu tô falando de experiência, gente, que eu recebi uma mensagem essa semana
de uma seguidora que falou isso comigo. Falou assim, Marcela, te vi no supermercado com as suas meninas. Não admiro tanto o jeito que você lida com elas. Porque eu tô no supermercado, gente, eu vou fazer corrida no supermercado. Eu vou ver quem acha primeiro o produto. Eu vou estar no supermercado e eu vou esconder delas nas prateleiras do supermercado. Eu vou fazer isso. Porque se eu levei elas no supermercado, é porque aquele momento precisa ser. É esse momento que eu tenho hoje para ficar com elas. É dentro de um supermercado. Então vamos nos conectar dentro de um supermercado. Mas isso precisa partir de uma crença diferente. Porque senão a primeira coisa que elas perguntarem fora daquilo que foi combinado, eu vou dar um grito bem grande. E aí agora comigo é pior, porque agora as pessoas estão me olhando, né? E as pessoas julgam. Marcela, a psicóloga que deu esse grito com a filha e tá falando, fazendo live de não gritar? Entendem isso, gente? Então nós precisamos mudar a nossa crença. Comigo também acontece. Qual que é a diferença que é o convite que eu estou fazendo para vocês hoje? Eu estou no caminho, eu estou muito consciente. Então hoje com o marido, sabe o que eu faço, gente? Com o marido, me dá uma vontade de dar uma resposta bem dada pro marido, que ó. Aí eu engulo quando os 30 segundos lá, né, tiver passado, quando, né, ou cuidado que algumas pode cuspir na cara. Mas o que acontece, gente? Coloca algo na sua boca, coloca alguma coisa pra comer, coloca uma água. Por quê? Porque aí você não precisa de falar, porque aí você não precisa de gritar. Entende? São estratégias que a gente começa a inventar no dia a dia pra quê? Não é fácil. E em nenhum momento vai ser. Estão rindo, né? Mas é verdade. Em nenhum momento vai ser fácil. Usa a técnica de colocar água na boca. Usa a técnica de começar a comer alguma coisa. Eu uso, né, gente, a técnica dos 120 segundos, tá? Quem não aprendeu a técnica dos 2 minutos, saindo aqui, vocês vão olhar lá no meu feed que tem a técnica dos 2 minutos. Ah, gente, da onde que eu tirei isso? Tirei de um livro? Não, tirei de alguém que eu escutei uma vez, né, dando uma palestra. E aí, o que eu vou fazer? Não era palestra pra mãe? Não, mas se isso serve no meu dia a dia, eu vou começar a usar. Por quê? Porque eu quero ser uma mãe mais controlada. Porque eu quero ser uma mãe mais calma. Porque 12h15 dá um bip no meu celular, me lembrando que eu sou uma esposa gentil. Porque se meu celular falha, pode ser que naquele dia seja difícil de lembrar que eu sou uma esposa gentil. Por quê, gente? Porque eu também tô cansada, tô cheia de coisa pra fazer, né? Tô lá com a Stephanie me cobrando a agenda de janeiro, que eu ainda não fiz, né? Com a Vivi que tá aqui me cobrando o vídeo que eu ainda não terminei, com o cliente me pedindo horário, com as meninas me cobrando conexão. Entende? Então, gente, o nosso dia a dia vai ser corrido, né? A nossa vida vai ser cheia de coisas. E eu escolho fazer isso. Eu escolho me alimentar dessas coisas e criar momentos de conexão no supermercado. Eu escolho criar momentos de conexão, como eu vim para casa hoje mais cedo. Porque olha que interessante, gente. Isso aqui, olha o que aconteceu comigo hoje. Eu divido os meus horários, as meninas me ajudam a fazer minha agenda. O que acontece? No início do ano, e agora, né, ficou confuso, porque a escola mudou muitas coisas por causa da adaptação da pandemia. Mas o que aconteceu? No início do ano, eu sentei com elas e a gente traçou o nosso calendário juntas. Então, aqui, ó, isso aqui são as atividades físicas, né, de cada uma. Isso aqui são os horários de aula. E aí, eu fiz a minha agenda em cima disso. Então, 2 vezes na semana, eu ficava com a minha manhã liberada para ficar com a Mila, porque a Mila estuda à tarde. 2 dias na semana eu ficava com a minha tarde liberada para eu ficar com a Lavina, né, da atenção exclusiva, para eu ficar com a Lavina porque ela estuda de manhã. E na sexta-feira eu trabalhava sexta-feira o dia inteiro. Então eu tinha 2 dias de conexão com uma de manhã e 2 dias de conexão com a outra de manhã. E, né, à noite eu tava em casa ou fazendo alguma live, alguma coisa assim, mas a partir de 5 horas, né, eu costumava estar em casa.
E aí, esse fim de ano, as coisas meio que deram uma mudada aqui, né? Em relação à escola. A escola mudou alguns horários e tudo, ok. Só que eu já tenho alguns compromissos com os clientes em relação, assim, cliente que é quinzenal, cliente que é semanal, que tem horário fixo. Então, até o final desse ano, eu não consigo mexer muita coisa nos meus horários. E esses dias a Lavínia me cobrou conexão. A Lavínia falou assim: mãe, eu tenho percebido que você tem ficado liberada mais de manhã do que à tarde. E aí, à tarde, que é o tempo de eu ficar aqui, eu fico metade do meu horário só fazendo dever e você não tá comigo. E aí eu falei com ela, falei assim, filha, eu te entendo e realmente está diferente mesmo, porque mudou o seu horário de escola, agora você tem aula online à tarde também, né? Coloquei toda a situação. E eu posso fazer essa mudança a partir de janeiro, né? Expliquei para ela como que é o meu combinado com os meus clientes, o respeito que eu tenho e tudo mais e beleza. E aí hoje o que acontece, gente? Hoje eu tinha marcado o cliente até às 4, porque de 4 às 5 eu ia gravar alguns vídeos. E aí a minha funcionária me mandou uma mensagem assim: Marcela, a Lavínia está aqui no quarto, chorou e falou que... ela está aqui no quarto, chorou e falou que agora você só fica de manhã, que ela tem um tanto de dever para fazer e que ela não tem ninguém para ajudar ela no dever à tarde. Olha só, gente, às vezes todos os momentos que eu tenho, eu estou, que eu posso, eu acredito que eu estou conectada, eu acredito que eu tô dando o tanto que ela precisa. Mas se ela chegou a verbalizar isso, entende que do ponto de vista da criança, isso pode ser diferente? Às vezes nós pais acreditamos que nós estamos incluindo os nossos filhos, acreditamos que nós estamos participando, mas será que a criança tem essa percepção de pertencimento, essa percepção de conexão? Aí o que eu fiz? Eu gravei um vídeo rapidinho, né, que já tava no meu pensamento e vim pra casa. Aí eu cheguei aqui e falei assim: será que foi aqui que pediram uma mãe pra ficar em casa à tarde também? Pra ajudar uma tal filha a fazer dever? Aí ela só olhou pra mim assim, aí ela tava fazendo, né? Ela tava sentada fazendo dever, aí eu peguei o lápis dela, né? A borracha, tirei e falei assim: vem cá. Porque primeiro eu acho que a gente precisa de uma outra coisa antes do dever. Aí sentei nessa cadeira aqui, gente, que eu tô, dei um abraço nela e nós ficamos uns 10 minutinhos. Nós ficamos aqui. Falei assim, eu acho que você tá precisando é de um abraço da mamãe. É isso que você tá precisando. E ficamos aqui, uns 10 minutinhos quietinhas, sem falar nada, sem dever, sem cobranças. E ficamos nós duas abraçadas, conectadas. Então, gente, eu poderia falar, né, como meu marido fala comigo. Às vezes eu falo assim, nossa, Joe, tô sentindo que eu tô precisando de conectar mais com a Mila. Tô sentindo que eu tô precisando de conectar mais com a Lavi, então. Aí meu marido fala assim: não, Marcela, aqui, mas o tempo inteiro você tá com as meninas, o tempo inteiro você tá fazendo de tudo pra elas, o tempo inteiro você tá sendo presente. Eu falo assim, pode até ser, gente, mas quando a gente percebe isso, quando existe um sentimento aqui, ou que o nosso filho tá pedindo isso de nós, gente, os nossos filhos, falei isso com um cliente, inclusive hoje, eu não acredito que os nossos filhos deem piti, que os nossos filhos fazem manha, não, eu acredito que eles estão verbalizando uma necessidade. Cabe a gente olhar pra gente, interpretar isso e realmente oferecer aquilo que meu filho precisa, ou ignorar e falar assim, menina, pelo amor de Deus, isso aí é mãe, vai lá fazer o dever e pronto, acabou. Entende? Eu prefiro ouvir, né? Durante muito tempo já, eu saí daquilo que só eu acho e aqui, ó, eu prefiro ouvir. E ouvir as atitudes, e ouvir o que elas falam, e ouvir o que elas demonstram, porque muitas vezes os nossos filhos pedem essa conexão, não verbalizada igual a Lavínia verbalizou, mas às vezes eles pedem essa conexão se comportando de uma determinada forma para ter o nosso olhar. Eles buscam essa conexão através dos comportamentos desafiadores. Não, Marcela, mas é muito incoerente. Eles fazem algo muito desafiador que sabe que a gente não gosta para querer conexão. Sim, porque querendo ou não, gente, a gente pode estar ali gritando e xingando, mas até para gritar e xingar a gente precisa estar ali. E às vezes o que os nossos filhos querem é que a gente esteja ali com eles, tá? Tudo reflete, mas não tive essa informação e capacitação. Tudo bem.
Tudo bem, você tá tendo agora. Por isso que eu falo, é de agora em diante. E seu filho pode estar aqui na barriga. Seu filho pode ter 2, 5, 10, 20 anos. Quando os pais decidem se curar, quando os pais decidem se transformar por meio do amor, gente, da consciência, desse processo, aqui sempre há tempo. Ok? Então é agora, porque se não for através, é isso aqui, olha só. A Camila, ela é mentoranda, né, de um projeto que eu tenho de mentoria para eu trazer parceiras de trabalho. A Camila é uma parceira de trabalho e tá falando aqui, é isso mesmo. Se não for dessa forma, gente, por meio dessa verbalização, por meio desses comportamentos, se a gente não conseguir ouvir e enxergar o que os nossos filhos estão pedindo por meio disso, vai ser através das doenças. Porque eu coloco a doença num lugar bem diferente mesmo. Eu coloco a doença num lugar de pedido de socorro, de um grito mesmo, pra gente olhar para essa conexão, tá bom? Então pense em tudo isso que eu falei. O segundo ponto para a gente criar limites bem estabelecidos sem precisar de gritar, que eu falei com vocês, calma, conexão e coerência do adulto e para a criança. Então, nós precisamos ser o modelo que nós queremos que os nossos filhos sejam. A Cris colocou aqui, e a Beatriz está indo para o mesmo caminho. Quando ela tá nervosa, ela vai lá e grita. Claro, a gente sabe, né, que os nossos filhos, eles começam a ser filtros lá pelos 7 anos, pelos 5 anos. Até essa fase, eles são esponja. Ou seja, gente, eles estão simplesmente colocando para dentro, sem ver muito o que procede, o que não procede. Eles estão simplesmente colocando para dentro. Então, aquilo que você manifesta é aquilo que seu filho vai ter de retorno, é aquilo que seu filho vai ter de reação, aquilo que ele está vendo em você. Então, gente, delimitar esses espaços junto com a criança. Reuniões familiares costumam funcionar com crianças. A partir dos 3 anos já costuma funcionar. Eu falo, qual que é uma forma da gente criar limites estabelecidos, bem estabelecidos? É a gente criar essas fronteiras, como o caso aqui que eu falei pra vocês. Vou colocar algumas fronteiras que tem aqui em casa. Tem aqui em casa em relação a comer doces, né, que é o final de semana. Tem aqui em casa em relação às telas. Então, durante a semana, né, especialmente quando eu não estou em casa, não tem tela, não tem celular, não tem tablet, não tem televisão, aqui em casa não tem. Quando a gente chega e a gente acompanha, pode até ser que durante a semana a gente deixa, mas isso não é uma constante aqui em casa. Aqui em casa, durante a semana, o que é natural? Natural as meninas não assistirem televisão, as meninas não brincarem com tablet e não brincarem com celular dentro da minha casa, tá, gente? Respeito outros posicionamentos, né? Mas fiquem atentos à questão dos limites para isso também, tá? Do excesso de tudo, porque esse excesso tem vários, né, gente? Tem vários impactos, né, na vida das crianças e dos adolescentes. Tenho recebido cada vez mais crianças e adolescentes especialmente queixosos de depressão, de pensamentos de autoextermínio, de ansiedade e casos, muitos deles, por falta de limite na questão das telas, tá? Então, essas são regras que nós temos aqui em casa. E aí, como que a gente faz em relação a essas regras, gente, em relação a esses limites? Eu estabeleço junto com elas, então as meninas são incluídas nesse processo e precisa haver uma constante. Se a gente fala que bala não é permitida aqui em casa, a questão da coerência, bala não é permitida aqui em casa, e aí, hoje eu dou, amanhã eu não dou. No outro dia eu dou, no outro dia não, e eu grito e eu xingo, mas no outro dia acontece alguma coisa e eu dou também. Então, gente, se não tiver uma coerência e se não tiver uma forma da gente realmente transmitir isso conectado com os nossos filhos, transmitir isso por meio dos gritos, né, dos berros, dos comportamentos enviesados, isso não vai ser absorvido pela criança. Ou se for absorvido, vai ser absorvido pelo medo. E aí, muitas vezes, o que acontece? As crianças interrompem um comportamento, que é o que nós vamos falar no passo 3, interrompem
o comportamento desafiador, não porque elas entenderam, não porque elas absorveram, mas porque elas têm medo da consequência que pode ter. Então, os limites são estabelecidos com os pais colocando as opções. Então, aqui em casa existem opções. Dentro dessas opções, as meninas são incluídas e elas podem escolher. Inclusive, na live de semana passada, eu dei um exemplo muito característico disso, né? E aí eu falo que quando a gente está seguro das opções que nós oferecemos, nós não precisamos de gritar para isso, nós não precisamos de entrar no jogo de poder das crianças para isso, porque as crianças, elas podem tentar, gente. Eu falei na semana passada, eu cheguei aqui em casa, busquei a Mila na escola, cheguei, aí era a hora do lanche, eu dei 5 opções de lanche para ela. Mila, pode ser crepioca, pode ser torrada com a pasta de amendoim, pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. Dei 5 opções. Aí ela olhou e falou assim, eu vou comer açaí. E assim, e segundo filho, né, gente? O segundo filho vem empoderado, né? Eu vou comer açaí. Eu falei, realmente, Mila, açaí é muito gostoso quando tá calor. Açaí é gostoso, né, pra gente comer de sobremesa em algum dia, porque aqui açaí aqui em casa é com granola, é com tanto... só que agora nós vamos comer uma dessas 5 opções aqui que a mamãe deu pra você. Então eu não quero comer. Tá tudo certo. Porque aqui em casa tá tudo certo, gente. Tá oferecendo lanche. Não quer comer? Tá tudo certo. A próxima refeição é janta. Então, não quer comer lanche? Não tem biscoitinho pra substituir, não tem isso aqui, não tem... Ai, mãe, agora eu tô com fome, faltando 1 hora pra janta. Não, aqui. Agora a mamãe acredita que você vai conseguir esperar até o horário da janta. Por quê? Porque foi oferecido as 5 opções pra ela. Aí ela saiu batendo o pé e foi pro quarto. Aí eu e a Lavina fizemos uma crepioca aqui, que ela queria fazer e tal. Fizemos a crepioca e quando a gente tava comendo, eu falei assim, filha, eu vou lá chamar sua irmã pra ficar aqui com a gente. Aí eu cheguei, ela tava até deitada no chão e tinha dormido. Aí eu peguei e falei assim, filha, não, vamos ficar lá na cozinha com a gente e tal. Ela falou assim, eu vou só se eu for comer açaí. Eu falei assim, não, filha, açaí não é opção, mas tem tal, 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 tal. Não quero. Eu falei assim, tá tudo bem, então vamos pra cozinha, só ficar com a gente. E aí, gente, eu não preciso de brigar. Eu falei assim, Mila, eu já falei que você não vai comer açaí. Ou assim, já falei que não é opção. Você vai comer isso, isso, isso. Gente, se eu estou segura com os meus limites, se eu estou segura com as opções que eu dei, aqui, ó, a segurança tá aqui. A calma está aqui, não está nela. O padrão dela é outro. Onde que precisa mudar? Precisa mudar no meu padrão, não é no padrão da Mila. E aí nós viemos pra cá. E aí eu não falei mais de comida, porque aí, gente, sabe o que os pais fazem? Por que a gente estressa? Porque aí a gente começa a fazer assim. Filho, você não vai comer? Você sabia que tem gente que passa fome? Tem crianças na África que passam fome e você, com esse tanto de comida aqui, não vai comer. Aí, gente, o filho vai te falar assim, mãe, pode dar essa comida para as crianças da África. Ou a gente vai pro lado emocional. Nossa, fui lá, comprei essa pasta de amendoim que você gosta só por sua causa e você não vai comer, a gente joga pro lado emocional. Então a gente vai jogando e a gente não precisa de entrar nesse jogo, gente. Os alimentos estão sendo disponíveis, né? A hora do lanche é agora. A próxima refeição é a janta. Se os alimentos estão sendo disponíveis e isso já tem um limite, nós não precisamos nos desgastar nisso. E aí, o que aconteceu? A gente aqui comendo crepioca, a gente foi jogar um jogo. No meio disso, a Mila já virou e falou assim, então pode ser a pasta de amendoim com a torrada. Entende? Não precisa do desgaste. Por quê? Porque ela sabe. Isso foi sempre assim? Não. Claro que teve um momento que ela tentava e que ela chorava e que ela falava assim, ô mãe, mas eu vou comer açaí sim. Tem um momento que a gente se desgastava, tem um momento que eu me descontrolava. E agora eu entendi que a calma está em mim, não é nela. Então, gente, eu não dou esse poder hoje para nenhum outro na minha vida. E aí, quando a gente consegue se controlar e a criança não, repete infinitamente que quer, e isso é diariamente. É claro, gente. A criança, você acha que ela vai ficar super satisfeita de receber o nosso não? Ah, mãe, então tá bom, né?
vou comer outra coisa mais nutritiva hoje. Não, gente, as crianças, elas vão tentar. Elas vão continuar pedindo. E aí, quem que precisa estabelecer a firmeza? Você. A firmeza na sua conduta. E o que é firmeza na sua conduta? Eu quero açaí, ô filha. Realmente açaí é muito gostoso. Porque muitas vezes a gente desconstrói. Nossa, açaí é uma porcaria, né? Não, gente, açaí é gostoso. Ainda mais com leite ninho, com leite condensado, é melhor ainda. Não, filha, é muito gostoso mesmo. E agora as opções são essas. E aí, gente, pode chorar, pode gritar, pode falar que queria, pode fazer isso, tá tudo bem, gente. Só tá expressando uma frustração. Só tá expressando algo que queria muito e que não aconteceu. O que que nós vamos falar? Filha, eu entendo que você queria comer muito açaí. Filha, eu entendo que você queria continuar no parquinho. E agora é a hora da gente ir pra casa almoçar. Eu entendo que você queria muito comer açaí, só que você pode comer crepioca ou torrada com pasta de amendoim. Qual que você prefere? Entende? E aí, gente, como que a gente consegue? E aí, o que eu falo com vocês, eu não tô educando para hoje. Eu não tô educando com respeito para esse momento de hoje. Eu estou educando com respeito para o resto da vida. Então, gente, eu vou repetir hoje. Eu vou repetir amanhã. Eu vou repetir depois de amanhã. Aí vai passar uns dias, vai ficar mais tranquila. Aí vai voltar intensamente. E eu vou manter a minha firmeza. E aí vai chegar um dia nesse processo que a criança vai absorver. É isso que vai acontecer. E a gente não precisa, o passo 3, a gente não precisa, para substituir os gritos, usar de punição, recompensa e castigo. E aí, gente, eu falo com vocês, punição, recompensa e castigo funcionam? Funcionam. Funcionam. Né? Porque alguns psicólogos falam assim, ai, porque não funciona punição, recompensa, castigo, funciona sim. Funciona e eu provo pra vocês que funciona. Punição, recompensa e castigo, a tendência é que com essas técnicas que a gente consiga interromper o comportamento de uma forma mais rápida. Então, gente, se eu falar com a criança, se você não comer, você vai ficar de castigo no seu quarto. Você acha que ela vai comer? Eu acho que ela vai comer, mesmo sem vontade. Se você virar e falar assim, se você comer essa crepioca, depois da crepioca, a mamãe vai te dar tal coisa. A criança vai comer. E a criança vai comer, gente, não porque ela fez uma escolha. Ela vai comer não porque ela se apropriou. Ela vai comer não porque ela entendeu tudo isso que estava acontecendo. Todo esse estabelecimento de limites, sobre questão de firmeza. Ela não vai comer porque ela entendeu tudo isso. Ela vai comer ou porque ela quer evitar um comportamento desafiador, um castigo, uma punição, né, que pode machucar, que pode, né, limitá-la, que pode impedir que ela faça alguma coisa que ela goste, ou porque ela vai ganhar algo em troca para isso. E isso, gente, tende a ter um resultado mais rápido. Mas eu tenho muita preocupação com os impactos disso a longo prazo. Muita preocupação, porque crianças que estão constantemente sendo submetidas à punição, a recompensas e a castigos, elas aprendem esse padrão de comportamento e elas só vão continuar nos seus comportamentos, elas só vão fazer as coisas se elas tiverem algo para ganhar ou se elas não forem perder algo de bom. Elas não fazem porque elas entenderam que é necessário, elas não fazem porque elas entenderam que é respeitoso, elas fazem porque ela vai ganhar algo ou porque vai ser evitado algo que gere dor, tá? Então, gente, a gente tem que sair da crença da mudança rápida do comportamento e entender que existe esse processo e que à medida que a gente estabelece, né, esses limites com firmeza, com participação da criança, com
comportamentos desafiadores da criança, mas que a gente continua ali firme no propósito que nós temos, né? Que a gente repete. Porque eu falo, gente, saiam desse lugar de barganha, porque nós barganhamos a mudança nos nossos filhos. É como se eu te dou respeito e você me dá a mudança que eu quero. Eu converso com respeito e aí você muda o seu comportamento. Entende? Nós barganhamos o amor dos nossos filhos muitas vezes, tendo como moeda de troca os comportamentos. Nós fazemos isso com os nossos filhos, tá? Então, pra gente não usar da punição, da recompensa e do castigo, nós precisamos de entender que a criança precisa de um tempo para processar. A criança precisa de repetição, porque a gente está fazendo isso não é pro agora. A gente está fazendo isso para criar habilidades de vida para o futuro dos nossos filhos. Combinado, gente? Então, como que eu começo a substituir os gritos? Eu vou acreditar em mim e acreditar na sua criança, mudando as minhas crenças inicialmente, mas mudando também a minha forma de agir diante disso. E nós vamos começar essa atitude agora, assim que terminar essa live, num abraço gostoso de pelo menos 30 segundos e de palavras de carinho e de realmente de um sentimento honesto que você tem pelo seu marido e pelo seu filho. Certo? Olhar para a criança que existe dentro de nós e para os padrões comportamentais que nós temos e que muitas vezes nós repetimos esses padrões comportamentais sem questionamento, sem consciência. Então, para isso, vocês vão acessar o e-book Curando Sua Criança Interior, ok? Que tá no link na bio do meu Instagram. Eu vou colocar para vocês lá no grupo do Telegram, né, uma live que fala sobre esse despertar para um dia pleno, um ritual para que vocês possam alimentar de diferentes formas, com afirmações, com bilhetes, com recados no celular, com recados na porta da geladeira, colocando água na boca na hora que você quiser dar um grito, para que a gente lembre de quais são os nossos propósitos e lembrando que nós estamos educando os nossos filhos para a vida, para o mundo. Calma, conexão e coerência. Pensa nos 3 Cs. A calma está dentro de nós. Nós precisamos, primeiramente, ser o comportamento e agir com o comportamento que nós queremos que os nossos filhos tenham. E cuidado na hora de estabelecer esses limites. Tenha coerência para que o adulto também participe desses limites estabelecidos. E substitua punição, recompensa e castigo, gente, por limites definidos, por diálogo, por processo da mudança, entendendo desse processo, entendendo os efeitos, né, no desenvolvimento neurológico dos nossos filhos, no desenvolvimento emocional. Eduque com respeito não somente para o momento atual, porque punição, recompensa e castigo nós estamos educando para o agora e nós queremos educar a longo prazo, ok? Coloquem água na boca na hora do grito, depois vocês vão me contar. Combinado, gente? Que um beijo para vocês, né? Passamos um pouquinho do horário nessa live, né? Mas eu acho que vale a pena. Então, comecem. Comecem agora. Comecem de algum lugar. Comecem fazendo essa escolha de realmente fazer diferente, se posicionar diferente como mãe e como esposa. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada pela companhia.